Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês a bolsa Serena, feita toda em materiais da loja Matilda, meus amores. Eu utilizei o fio de poliéster para trabalhar hoje, o fio poly de 5 milímetros na cor neutro rosé. Gente, ficou super econômica, que ainda sobrou fio, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que ainda sobrou 90 gramas de fio e ficou uma bolsa muito bacana. E além do charme, né, gente, dessa alça maravilhosa e a alça de mão, temos uma surpresa. Ela é com aplicação de zíper. Olha para vocês verem que diferente que ficou. Então, eu ensino para vocês todo o passo a passo de como aplicar o zíper dessa forma, tá? Fica super funcional. Tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. Vou tirar as medidas para vocês verem, tá? Eu apliquei aqui um fundo de sintético de 19 centímetros e meio por 8, então vamos ver aqui quantos centímetros ficamos. Ó, ficamos com 21 centímetros de comprimento. Por 9 centímetros, quase 9 centímetros e meio. E de altura, eu vou fazer aqui as medidas, 3 medidas para vocês. Essa parte central, a parte central aqui eu fiquei com 17 centímetros, a parte da lateral fiquei com 19 e aqui com a alça eu fiquei com quase 23 centímetros, tá? 22 centímetros e meio, quase 23. Então, como eu falei pra vocês, ficou uma bolsa muito legal, que vocês podem adaptar em outros fios também. Explico tudo certinho pra vocês como aumentar ou diminuir o tamanho, tá? Uma bolsa ótima pro dia a dia, tá? Com duas opções. Então, a sua cliente pode tanto utilizar no dia a dia utilizando a alça Margot ou só utilizar aqui a alça de mão, que ficou super funcional. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natane, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber. Não esqueçam de hypar esse vídeo e compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, tá bom? Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo. Você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente. É menos que um cafezinho por dia. Lá vocês vão ter acesso a aulas inéditas que eu não posto aqui no canal, tá? Só lá no Clube Fio a Fio. Já tem várias aulas lá disponíveis e vocês vão ter direito a 2 aulas todo mês, tá bom? Todas 2 aulas todo mês eu posto por lá também, ok? Mas se você não puder, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, assistindo os anúncios, comentando bastante aqui embaixo também. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá? Lembrando que eu trago tutoriais, toda semana eu trago pelo menos 2 tutoriais para vocês, tá certo? Lembrando que temos versão destro e canhoto, tá certo? Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, já quero adiantar para vocês que todos os materiais que estamos utilizando são da loja Matilda, dos parceiros do nosso canal. Vou deixar o cupom aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? E também todos os links na descrição. Hoje eu escolhi alguns acessórios em sintético, meus amores, no marrom café. Eu escolhi aqui esse fundo de sintético, tá? Lembrando que todos os fundos de sintético da loja Matilda, Zíper, essas coisas são bem limpinhos, gente. Tem uma qualidade incrível, tá? Então não vai descascar. Então é a qualidade que você precisa para a bolsa de vocês. Eu estou utilizando no marrom café, mas tem no caramelo, no preto, tem no azul também, no vermelho, tem várias opções. Lembrando que eu vou deixar para vocês o link do site também, tá? Para vocês darem uma olhadinha lá em todo o site, ok? Vou utilizar esse fundo aqui, tá bom? Eu acho, se eu não me engano, ele é 19 por 8, se eu não me engano, mas eu vou deixar pra vocês aqui na descrição tudo certinho, tá? Então, vou utilizar esse fundo no marrom café. Vou utilizar um zíper P, tá? Também no marrom café e acessórios no dourado. Lembrando que os banhos dos acessórios de metal da loja Matilda tem um brilho maravilhoso, porque ele tem um banho especial, né, um banho italiano, que tem uma resistência muito maior à oxidação, tá bom? E a cor também é incrível, gente, é lindíssima. Vou utilizar aqui a alça Margot, gente, essa alça é simplesmente impecável de linda, maravilhosa.
tem aqui essa parte que dá um charme incrível pra sua alça, tá? E ela vem com um par de argolas articuladas na ponta, ó, todo o pé espontado, tá? Então, qualidade incrível pra vocês. Então, esses são os materiais em sintético que eu vou utilizar hoje, tá? E o fio que eu vou utilizar também é lá da loja Matilda, é o fio Poly da Fischer, tá? É um cordão de poliéster, né, 100% poliéster. Um rolo tem 200 metros e esse aqui é o de 5 milímetros, tá? Tem o de 3, mas eu vou utilizar hoje o de 5 milímetros, tá? A cor é o neutro rosé, ok? Eu tenho esse rolinho fechado, tenho mais um rolo disponível, mas eu acho que a gente não vai passar aí de um rolo, tá? Se passar um pouquinho, eu vou explicar pra vocês certinho, tá? Vou deixar tudo bem explicadinho, mas eu vou tentar trazer aí uma aula utilizando somente um rolinho pra vocês desse fio, porque o fundo não é muito grande, tá, pessoal? Então, lembrando também que vocês têm outras opções de cores lá no site da loja Matilda do fio Poly, ok? Então, meus amores, como eu falei, esses materiais são da loja Matilda, os parceiros do nosso canal. Não esqueçam de conferir os links aqui na descrição e utilizar meu cupom na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? A agulha que eu vou utilizar para o meu fio vai ser a agulha número 5, tá? Vou deixar também para vocês aqui na sacolinha, ó, bem aqui no cantinho, vai ficar aqui alguns itens que eu utilizo aqui no meu ateliê, tá bom? Inclusive, vou deixar um kit de agulhas para vocês, que tem um preço bem bacana, tá? De cabo emborrachado. Essa aqui é a agulha número 5, como mencionei. Vou utilizar também tesoura, gente. Essa tesoura maravilhosa é a Asa Retrô, super afiada, muito precisa, já tenho ela faz um tempinho. E o fio continua o mesmo, tá? Além de lindíssima, né, gente? Você pode tanto fazer arremate ou até mesmo utilizar ela em tecido, tá? Eu utilizo aqui essa tesoura para cortar os forros das minhas bolsas, tá bom? Vou utilizar também marcadores, fita métrica e um isqueiro pra gente arrematar o nosso fio, tá bom? Então, bora pra aula? Então, vamos lá, pessoal, pro nosso tutorial de hoje. Vou utilizar aqui, né, já vou começar aqui com o meu fio, mas vou deixar aqui uma pontinha pra gente iniciar o nosso trabalho, ok? Outra coisa também, meus amores, que a gente vai fazer aqui é a posição que a gente vai iniciar o nosso trabalho. Por quê? Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, a gente precisa ver muito bem a posição. Por quê? Quando a gente for fazer aqui os nossos pontos, o nosso ponto ele vai meio que caminhar pra cá, tá? Então, eu tenho que pensar nisso estrategicamente. Então, a gente vai iniciar o nosso processo mais ou menos aqui, ó, tá? Porque se eu colocar aqui, o ponto vai começar a caminhar pra cá e no fim vai ficar com a parte da emenda dos dois lados. Então, eu vou deixar aqui para ele se concentrar o fechamento de carreira somente nessa parte de trás, ok? Então, aqui eu venho com o meu fio, ó, vou deixar uma pontinha, certo? Laço esse meu fio depois dessa ponta, vou vir no meu próximo espacinho, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo esse processo, lembrando que, ó, essa pontinha tá aqui no cantinho, a gente vai utilizar depois ela para fazer o arremate, tá? Eu vou dar toda a volta fazendo desse mesmo jeito aqui, tá bom? Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo meus pontos baixíssimos e cheguei aqui no meu último pontinho. Aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou entrar nesse último buraquinho, laçar esse meu fio que a gente deixou sobrando, trago aqui pra frente pra fechar o ponto e agora eu vou puxar aqui tudo, porque a gente finalizou aqui o último ponto, só que a gente vai formar aqui certinho esse pontinho, né? Porque ele só tá puxado. Então, vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, passando por debaixo das duas alcinhas. Trago aqui pra trás, ó. Dou uma ajustadinha aqui. E agora eu vou voltar essa mesma tirinha aqui pra baixo, ó. Laço, trago aqui pra baixo. Dessa forma, eu faço esse fechamento maravilhoso aqui, ó. Que vai ficar bem visível, ok? Agora, vamos iniciar a nossa sequência aqui de pontos baixos. A gente vai manter aqui essa pontinha ainda. Porque a gente vai continuar fazendo o fechamento, a gente vai fazer o próximo fechamento da base com essa pontinha aqui, ok? Só que aqui, gente, a gente vai fazer uma sequência só, tá? Caso você esteja utilizando um outro fio, você vai ter que adaptar essa base, tá bom?
senão pode ficar ou com muito ponto ou pouco ponto aqui nessa base, tá? Depende muito da espessura. Eu vou trabalhar aqui conforme a minha espessura de fio, tá? Então, você, caso precisa adaptar, a única regrinha que a gente precisa seguir é que precisamos de números pares de pontos aqui na nossa base para dar certinho a nossa sequência, ok? Então, aqui a gente vai fazer uma sequência só, não vou mudar, gente, é só uma sequência mesmo. A gente vai trabalhar na nossa base inteirinha, um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, eu tenho aqui o meu fio do rolo, vou vir aqui nesse pontinho da frente, ó, passando pelo meio do ponto baixíssimo, lastro aqui pra frente e fecho. E aqui mesmo eu já vou fazer o meu primeiro aumento, tá? Venho no próximo, laço um ponto baixo sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho, no próximo, um aumento, tá? Então, a gente vai fazer esse processo todo em toda a base, tanto aqui na curva quanto na parte reta, e na outra curva também. E quando eu chegar aqui nesse último pontinho, que vai ser um ponto sozinho, eu venho pra mostrar pra vocês que daí vai ser um pouquinho diferente, que a gente já vai fazer o último ponto e já vai fechar a nossa carreira. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, tá? Só ficou aqui o meu último pontinho pra fazer. E como eu falei pra vocês, esse último é um pouquinho diferente, tá? A gente vai entrar no espacinho aqui, ó, laçar o fio do rolo, mas eu não vou finalizar com o fio do rolo. Eu vou pegar esse fiozinho aqui que a gente deixou sobrando. Esse daqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Aí, saindo bonitinho aqui. Então, é esse que a gente vai finalizar o ponto baixo. Laço e finalizo. A gente só trocou o fio, tá? A sequência é a mesma de um ponto baixo. Agora, eu puxo todo esse fiozinho aqui pra fora e vamos fazer o arremate, tá? Ó. Agora, eu vou vir nessas duas alcinhas aqui de cima, com a agulha de trás pra frente. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás. Aqui, se eu puxar o fio do rolo, eu dou uma ajustadinha. Viro o meu trabalho. Aqui, o fechamento vai ficar um pouquinho diferente, porque eu não vou passar somente nessas duas alcinhas, eu tenho que passar nesse nozinho aqui, ó. Primeiro, pra depois passar nessas duas alcinhas aqui. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás, certo? Ó, ficando dessa forma, ok? Agora, essa alcinha aqui, esse fiozinho, a gente já pode ir arrematando, tá? E agora, a gente já vai iniciar a nossa carreira de ponto baixo de preparação. Na minha base, eu fiquei com um total de 60 pontos. Como mencionei com vocês, precisamos de números pares de pontos para dar tudo bem certinho, tá? Então, aqui agora, vamos iniciar o nosso trabalho. Qual vai ser as alcinhas que eu vou pegar aqui, gente? Eu vou pegar essa alcinha aqui de trás e o nozinho, aquele mesmo nozinho que a gente acabou de utilizar para fazer o fechamento. A gente vai deixar essa alcinha aqui da frente livre. Vou pegar aqui o fio do meu rolo, ó, trazer retinho, a alcinha de trás e o nozinho. Lastrar aqui pra cima, um ponto baixo, né? Uma correntinha que vai fazer a vez do ponto baixo. Venho no próximo, a alcinha de trás e o nozinho, deixa eu só ajustar aqui, que é o fiozinho que tava solto. Laço, deixa eu puxar essa pontinha aqui, um ponto baixo. Alcinha de trás e o nozinho, laço um ponto baixo, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo um ponto para cada pontinho de base, certo? Até eu ter aqui os meus 60 pontos e eu venho para mostrar para vocês o fechamento. Dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo meus pontos baixos, tá? Tradicionalmente aqui. Aqui agora a gente vai fazer o fechamento, que a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar esse fechamento, só que nas próximas carreiras vai ser um pouquinho diferente. Solta aqui a minha laçada, vem aqui em cima com a agulha de trás pra frente, trazendo o gancho aqui pra frente, trago essa alcinha aqui pra trás, certo? E agora eu vou vir embaixo de onde eu acabei de levar essa alcinha, ó, bem aqui embaixo, tá? Laço aqui o meu fio, ajusto, laço aqui esse meu fiozinho pra frente, ó, trago girando só pra vir o fiozinho do rolo,
faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Aqui, meus amores, a gente vai trabalhar de duas formas, ok? Eu vou trabalhar pegando nessas alcinhas aqui de cima e pegando duas alcinhas aqui da frente do ponto baixo, ó. Eu peguei essas duas alcinhas, se vocês virarem aqui, a gente fica com as duas alcinhas da parte de trás, tá? Então, é só essa alcinha aqui da frente. Então, a gente vai intercalar, por isso que a gente precisava de números pares de pontos, ok? Então, aqui aonde eu trabalhei na alcinha de cima, eu não vou trabalhar pegando essas duas alcinhas, tá? Eu venho no próximo e vou pegar as duas alcinhas, ó. Passo aqui pegando essas duas alcinhas da frente. Laço, trago aqui pra cima, laço e fecho, tá? Esse é o ponto espiga, ok? Trabalhei nesse aqui pegando as duas alcinhas, agora eu tenho que trabalhar nesse ponto pegando as duas alcinhas aqui de cima, tá? Então, logo na sequência, faço um ponto baixo normal. Fiz aqui meu ponto baixo normal, tenho que vir nesse próximo ponto, tá? Toma cuidado pra não trabalhar aqui, ó. Se você fizer o ponto espiga nesse ponto aqui, você vai estar fazendo aumento. Aqui eu já trabalhei, então eu tenho que vir nesse próximo pra fazer o ponto espiga, pegando somente essas duas alcinhas aqui da frente, ok? Então, vem aqui, pego as duas alcinhas, laço, trago aqui pra frente e fecho fazendo meu ponto espiga. Fiz o meu ponto espiga, nesse ponto eu tenho que fazer o ponto normal pegando as duas alcinhas aqui. Ó. Vou vir no próximo, então eu já trabalhei nesse ponto, tem que vir nesse ponto pegando as duas alcinhas. Pego aqui as duas alcinhas, laço um ponto espiga. Depois do ponto espiga, venho trabalhando nessa alcinha aqui de cima, ó. Então, vai ser essa forma aqui intercalado. Um ponto espiga, um ponto baixo. Um ponto espiga e um ponto baixo, tá? Por que, Ná, que a gente sempre faz um ponto espiga e um ponto baixo? Porque nas próximas carreiras eu vou fazer o ponto espiga somente onde tá o ponto baixo, entendeu? Então, eu vou dar toda a volta desse mesmo jeito, ó, fazendo a sequência aqui de um ponto espiga, um ponto baixo. Um ponto espiga. E no próximo, um ponto baixo, ó, e vai ficando dessa forma aqui, ok? Quando eu der toda a volta, eu venho aqui mostrar pra vocês o último ponto espiga e como que vai ser o fechamento nessa carreira aqui e em todas as outras, tá? Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo esse mesmo padrão de pontos. E como mencionei com vocês, só ficou aqui o último pontinho pra gente fazer o ponto espiga, ok? Então, passa aqui por trás dessas duas alcinhas. Laço meu fio, trago aqui pra frente. Opa, parece que eu fiz errado aqui. Que esse pontinho, ele tá um pouquinho mais tortinho, né? Porque é a correntinha, na verdade. Aí. Passo pela frente, tá, gente? Laço. Trago aqui pra frente e faço o meu ponto espiga, tá? E agora, vamos pro fechamento, como eu falei pra vocês, que ele é um pouquinho diferente. Solto aqui a minha laçada. Vou vir aqui novamente nessas duas alcinhas de cima, só que aqui um detalhe muito importante é o quê? Como eu já tinha mencionado com vocês, aonde tem o ponto baixo, ó, todos esses pontos baixos, a gente vai fazer o ponto espiga, tá? Então, todas essas alcinhas, a gente vai fazer o ponto espiga. Então, quando eu iniciar aqui, ó, a gente tá em cima do ponto baixo, eu teria que fazer um ponto espiga. Então, eu não vou iniciar aqui, eu vou caminhar com o fechamento pra cá, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês pra gente tomar cuidado aqui nessa parte do início, porque agora vai caminhando um pouquinho pro lado. Então, ó, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, trouxe aqui pra trás. Como eu falei pra vocês, não vou fazer o fechamento aqui, que seria o tradicional, vou fazer em cima do ponto espiga que eu acabei de fazer, ó, o último da carreira, tá? Então, venho aqui nessas duas alcinhas de cima, coloco essa minha laçada na agulha, ó, ajusto,
Só toma cuidado pra não ajustar muito, porque tem que ser essa distância aqui mesmo, tá? Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, faço uma correntinha pra dar altura. E aqui continuamos com o nosso processo, só que agora vai estar mais visível. Então, eu sei que em cima do ponto espiga eu faço o ponto baixo, e aonde é o ponto baixo, eu preciso fazer o ponto espiga. Então, laço aqui, trago pra frente, um ponto baixo. Em cima do ponto espiga, um ponto baixo. Cheguei aqui no ponto baixo, venho aqui e faço o ponto espiga. Ó, então vai ficando intercalado. Em cima do ponto espiga, faço um ponto baixo. Ponto baixo, eu faço o ponto espiga. Ok? E dessa forma, eu vou dando a volta, tá? Com essa mesma regrinha, certo? Vou dar toda a volta aqui de novo. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a mesma sequência que eu mostrei pra vocês, tá? E aqui, já fiz o meu último ponto espiga e vamos novamente pro fechamento. Solto aqui a minha laçada, venho aqui em cima com a agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas de cima, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E como falei pra vocês, que em cima, aonde é ponto baixo, a gente faz o ponto espiga, eu tenho que fazer o fechamento bem em cima aqui do ponto espiga pra iniciar com o ponto baixo. Então, eu volto no primeiro ponto que eu fiz, ó, passo aqui a minha agulha, coloco a laçada na agulha novamente, ajusto aqui muito bem, laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço uma correntinha pra dar altura. E aonde é o ponto baixo, eu faço o ponto espiga, pegando aqui essas duas alcinhas, ó, somente essas duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo, e aonde é o ponto espiga, eu faço um ponto baixo normal. Aonde é o ponto baixo, eu faço o ponto espiga. E aonde é o ponto espiga, eu faço um ponto baixo, tá? Tenta fazer mais soltinho aqui esses pontos, gente, porque se ficar muito apertado, dá trabalho pra fazer principalmente o ponto espiga, ok? Então, eu vou subir aqui fazendo esse mesmo padrão de pontos, tá? O fechamento vai ser o mesmo. Quando eu tiver aqui uma altura bacana pra aplicar o zíper, eu volto com vocês. Então, pessoal, subi aqui algumas carreirinhas, tá? Contando com a carreira de ponto baixo aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 carreiras do ponto espiga, tá? Agora, eu vou cortar aqui o meu fio, porque eu vou fazer o arremate pra unir o zíper, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, cortei, vou fazer o fechamento falso. Solto aqui essa alcinha, venho aqui com a agulha de trás pra frente aqui em cima, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Agora, eu vou virar o meu trabalho, o fechamento vai ser bem parecido com o da carreira lá de baixo, tá? Eu vou entrar primeiro nesse nozinho aqui do ponto espiga, pra depois sair nas duas alcinhas aqui de cima, certo? Laço, trago aqui pra dentro. Vou caminhar aqui com esse fiozinho por alguns espaços, tá? Ó. Toma cuidado pra não desmanchar essa alcinha que a gente acabou de fazer. Ó. Agora, eu vou cortar esse meu fio. Venho com o isqueiro. E aperto aqui. Apertei bem, fiz o arremate. Agora, já podemos começar a unir o nosso zíper. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu só medir pra vocês aqui quanto que eu tenho de altura só nessa parte aqui
dos pontos espiga. Ó, eu tenho 15 centímetros, tá? Agora, meus amores, a primeira coisa que eu preciso vai ser pegar 2 marcadores pra gente achar o meio da nossa bolsa, tá? Como que eu faço aqui pra achar o meio? Você tem duas formas. Ou você pode acompanhar aqui a parte da curva da base e pegar bem no meio aqui e fazer a dobra. Ó, bem no meio aqui dessa curva e faço a dobra. Outro jeito bem fácil é você colocar a sua bolsa em cima da mesa, ó, com a base bem encostadinha na mesa e você apertar aqui, ó. Deixa a base bem encostada, essa parte reta, principalmente aqui, bem encostadinha. Deixou encostadinha, aqui já tá a parte do meio. E você pode só conferir aqui com aquela que eu falei pra vocês, que é olhando aqui a parte de cima, ó, dá bem certinho. Aqui a gente tem os pontos que estão retinhos pra cá, e tem esse deitado. E vai ser esse que eu vou marcar, ó. E desse lado de cá, a mesma coisa, ó, aperta bem. Esse é o que tá deitadinho, tá vendo? E tá feito aqui a parte da divisão, ó. Então, aqui agora, o que que a gente vai fazer? Eu preciso colocar o zíper na minha bolsa, tá? Vou só dar uma viradinha assim pra ficar melhor pra vocês verem. Tô tentando correr do sol, gente, que o sol tá batendo bem em cima de mim aqui. Então, a gente vai colocar o nosso zíper aqui, tá? Outra dica bem legal pra vocês é o formato que a gente coloca. Geralmente, vocês podem ter dúvida. Eu coloco o cursor pra cá ou pra cá? Vai depender muito, tá? Essa parte aqui de trás, ó, é a parte do avesso. Então, essa parte é o que fica próximo do nosso corpo, encostado no nosso corpo, essa parte fica pra frente. Quando uma cliente é destra, a gente abre com a mão direita. Então, tecnicamente, eu tenho que deixar daqui pra cá, tá? Eu, particularmente, consigo abrir dos dois lados. Então, geralmente, a gente deixa dessa forma, ó. Desse lado de cá, pra ficar mais fácil a abertura, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, pra que serve o meu marcador? Aqui serve pra mostrar exatamente aonde vai ficar a parte do meio, ó. Essa partinha aqui. Então, aqui eu dobro e encaixo dentro da bolsa, ó. Então, eu deixo essa parte aonde tá o marcador bem certinho aqui. Tá vendo? Encaixei aqui muito bem. Aqui eu posso abrir. Opa. Vou abrir aqui e colocar algumas agulhas só para posicionar o melhor lugar aqui, tá? Então, eu abro aqui, vou colocar 2 agulhas de cada lado. Procurem pegar agulhas maiores, tá? Principalmente por conta do tamanho da perfuração. Ó, eu vou colocar aqui, bem retinho com a perfuração. Ó, aqui desse lado. Abro tudo aqui também. E coloco aqui também, ó. Coloquei aqui, deste lado de cá, e vou fazer esse mesmo processo desse lado de cá. Eu coloco essas agulhas maiores, porque daí ela vai travar melhor, entendeu? Ó, aqui, o buraquinho tá bem correspondente a esse pontinho aqui, ó, com essas 2 alcinhas. Ó, coloquei aqui. E aqui eu já consigo ver se tá certinho, se não tá. Ó. E aqui também a gente consegue ver, ó, até essa parte aqui do marcador, ó. Tá vendo que a parte central aqui do meu marcador, tecnicamente, o ponto vai ficar aqui assim? Então, vai ficar
2 pontos pra cá e um pra cá, ó. Então, eu tenho que ver certinho se vai ficar legal, se vai ficar bacana, tá? Porque tem que ficar bem centralizada essas duas partes aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, tá? Posiciona bem certinho, tá? Com essa parte da divisa aqui que eu falei pra vocês, ok? E agora, vamos iniciar os nossos pontos baixíssimos, certo? Vou pegar aqui a minha agulha número 5. E aqui, esse processo de união, meus amores, é super fácil, super facinho. Vou pegar aqui a ponta. Vou vir aqui aonde é o lado do avesso. Ó, o lado do avesso é bem aqui. E eu vou começar perto do meu marcador, tá? Então, meu marcador tá bem aqui, na parte central. Eu vou começar embaixo dele, não vou tirar o marcador pra mostrar pra vocês depois, ó. Eu vou começar bem embaixo dele, pegando as duas alcinhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, deixo um pedacinho, tá? Pra gente fazer o arremate depois, ó. Trouxe aqui pra frente. Venho no próximo e faço um ponto baixíssimo sem pegar em nenhum lugar, porque até então ele não tem nenhuma agulha, tá? Aqui, cheguei na parte onde já tem agulha, mas também a parte onde já tem o sintético, tá? Aqui a regrinha como que vai ser, meus amores? Quando a gente tem um lugar que a gente bate no sintético e não tem perfuração, a gente volta pra trás. Mas se eu fazer isso, eu vou puxar esse zíper pra frente, eu não quero fazer isso. Então, eu vou caminhar com ele pra frente. Caso você chegue aqui e já bateu no buraquinho, não tem problema, ó. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Tá vendo que ele ficou no lugar? E aqui, aonde eu cheguei, tá entrando o buraquinho direto, eu faço mais um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no próximo, ó, entrou no buraquinho, um ponto baixíssimo. Coloquei aqui de novo, acabou voltando pra trás, não tem perfuração, ó, não tem perfuração, eu volto no buraquinho anterior. Vim no próximo e vou olhando aqui, tá? Sempre cuidando do zíper total, não só da onde eu tô costurando, sempre dando uma olhadinha, principalmente nessa parte aqui desse lado, né? Que o zíper, ele é dividido em dois. Faço o ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas. Coloquei aqui, bateu no sintético, volto pra trás. Não, mas não tem problema fazer isso? Não vai ficar errado? Não vai, meus amores. A frente vai ficar certinha e a parte de trás também, tá? Então, vai ficar bem presinho e bem bonito. Cheguei aqui, bateu no sintético, volto pra trás. Vim no próximo buraquinho, passei na perfuração, faço um ponto baixíssimo. Bati aqui, voltei pra trás, ó, porque não tem sintético. Volto de novo. E assim eu vou fazer esse processo de costura, tá? Caso você tenha mais agulhas, você pode colocar em mais lugares pra ficar mais firme, ok? Ó, bati no sintético, volto pra trás. Vim pra frente, um ponto baixíssimo. Bati aqui no sintético, volto pra trás. Eu vou caminhar com vocês até aqui, onde não tem, pra mostrar pra vocês como que vocês vão iniciar aqui o processo, tá? Mas é o mesmo jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês desse lado de cá. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, tá? Já fiz aonde tava a minha agulha, só que aqui, outra vez, eu mostro pra vocês, ó. Eu tenho aqui esse pontinho que tá batendo no sintético, então, eu volto ele aqui pra trás, tá? E faço um ponto baixíssimo. Saí do sintético, agora eu caminho com ponto sobre ponto, ó, cheguei aqui no meu marcador também. Tá? E aqui já cheguei no segundo lado do zíper. Aqui eu tenho a minha primeira agulha. E do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, ó, esse daqui tá no sintético. Então, eu venho caminhando pra frente. Então, eu vou tirar a minha agulha aqui. Vou vir aqui nesse primeiro buraquinho, só que eu dou uma segurada pra ele manter no lugar e faço um ponto baixíssimo.
E daí, o próximo que já estava na agulha, eu faço o ponto baixíssimo normal. E seguimos com aquele processo que eu falei pra vocês, tá? Se bater no sintético, a gente volta. Ok? E aonde não bate, a gente faz o ponto certinho ali, tá? Ó, bateu no sintético, volta. Cheguei aqui no buraquinho, um ponto baixíssimo. Bateu no sintético, volta. E sempre tomando cuidado com o restante do zíper, tá? Ó. Então, aqui ainda continua certinho, tá vendo? A minha agulha tá bem aqui. Vou caminhar aqui com os pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui no meu último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a próxima sequência. Então, pessoal, já fiz toda a união do meu zíper aqui, tá? Já caminhei aqui com o meu último ponto baixíssimo. Olha, pra vocês verem, a parte interna tudo bem certinho, tá? Ó, fechado, ele também fica bem certinho o zíper, tá vendo? E agora, vamos fazer aqui o fechamento do zíper, tá? Aqui o fechamento de carreira. Eu já cortei aqui meu fio, solto toda essa alcinha pra frente, ó. Soltei tudo aqui pra frente, vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, com a agulha aqui de cima pra baixo. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Pra trás não, gente, pra cima, perdão. O primeiro fio ainda tá soltinho, né? Então, eu consigo ajustar ele. Agora, eu preciso voltar com essa ponta pra dentro aqui do primeiro ponto baixíssimo. Laço, trago pra cá também, ó. E daí, a gente vai fazer o arremate nessa parte de dentro, tá? Aqui, gente, como eu quero fazer alguma coisa diferente, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma alça de mão depois do zíper. Meu Deus do céu, Ná, vai dar certo? Eu espero que sim, vou mostrar pra vocês. Só que tem um detalhe, como o nosso zíper é esse aqui que tem essas partes pra fora, eu tenho que colocar elas pra dentro. Então, ó, onde tem essa abertura, eu passo essa ponta aqui é tranquilinha de passar, tá? Ó, ela vai ficar dessa forma. A parte um pouquinho mais complicadinha é passar essa segunda. Por quê? Porque pra passar, eu preciso abrir o zíper. Ó, eu passo aqui pra dentro e eu venho abrindo aqui, ó, como se fosse de fora pra dentro. Levanto aqui a pontinha, porque eu preciso que fique levantado pra conseguir abrir e fechar, ó. E aqui eu vou ajeitar da melhor forma pra ficar bom esse zíper aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó, tá vendo? Vou conseguir abrir e fechar do mesmo jeito. E aqui nessa parte de fora, vamos iniciar a parte da alça que eu acabei de falar pra vocês que eu quero fazer, tá? E eu vou explicar pra vocês bem certinho, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui agora? Com o zíper fechadinho, ou você pode abrir também, pra facilitar. A gente tem que fazer algumas carreiras de pontos baixos pra tampar aqui essa parte do zíper. Então, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos pegando na alcinha de trás. Pego aqui o fio do meu rolo. Queimo a pontinha, porque eu não tinha queimado. Ó. Vou vir aqui na divisa, tá? Tem que ser mais ou menos na divisa, ou até um pouquinho atrás, pra acompanhar aqui a parte do avesso. Então, eu vou pegar, ó, mais ou menos aqui assim, pra não ficar na frente, pra não invadir a parte da frente. E eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando essas alcinhas do ponto baixo da última carreira, né? Na verdade, não é o ponto baixo, é o ponto espiga. Então, tá vendo que aqui a gente tem a carreira de ponto baixíssimo e temos essas 2 alcinhas aqui nessa parte, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui. Só que eu tenho que trazer ela um pouquinho pra cá, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aonde vai ficar mais fácil pra arrematar, que vai ser desse lado de cá, ok? Então, eu venho aqui, ó,
bem próximo dessa abertura, só tomando cuidado para não invadir na parte da frente. Laço esse meu fiozinho, trago aqui pra cima, faço uma correntinha para dar altura. Venho no próximo, laço um ponto baixo. No próximo, laço um ponto baixo. No próximo, laço um ponto baixo, tá? Aqui cheguei na parte do zíper, já deixo essa pontinha pra arrematar aqui depois. Venho aqui nas duas alcinhas, um ponto baixo. No próximo, nas duas alcinhas, um ponto baixo. Nas duas alcinhas, um ponto baixo, tá? E eu vou dar a volta aqui desse jeito e já venho mostrar pra vocês o fechamento, que depois dessa eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo essa carreira de ponto baixo, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer o fechamento e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Solto aqui essa alcinha, venho aqui com a agulha de trás pra frente nessas duas alças, ó. Lembrando que o fio é sempre pra trás, tá? Laço essa alcinha, trago aqui pra trás. E agora, eu vou passar a minha agulha embaixo dessa alcinha, ó. Coloco a laçada na agulha, ajusto muito bem, puxo aqui pra frente e faço meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Por que que você vai fazer mais uma carreira? Ná, porque depois eu já vou começar aqui as correntinhas pra minha alça. Se eu começar aqui, ó, vai ficar essa parte do zíper pra fora e vai diminuir a parte que a pessoa vai ter pra pôr a mão, tá? Então, por isso que eu vou fazer mais uma carreira aqui de ponto baixo. Inclusive, meus amores, depois dá até pra tirar essa parte aqui de dentro e manter pra fora, tá? Vai ser uma questão de gosto aí de vocês. Então, eu vou fazer mais essa carreirinha aqui e já venho pra gente começar a fazer a divisão da nossa alça, tá? Que a gente já vai fazer as correntinhas da abertura da alça. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo a minha segunda carreira de pontos baixos, tá? Como falei pra vocês, agora a gente vai iniciar a separação. Coloquei aqui os marcadores, ó, bem na divisa do zíper, dos dois lados. Só que aqui eu tenho que contar, porque a gente precisa ter 30 pontos na frente e 30 pontos atrás. Porque a gente tem na volta 60 pontos. Se eu contar aqui, ó, vamos contar aqui esse da frente, ó. Então, aqui contando desse marcador até esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, sinal que eu tenho um ponto a mais e aqui atrás eu tenho um ponto a menos, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui, qual ponto que eu consigo movimentar. Então, eu tenho que voltar com um desses marcadores e eu vou voltar com esse daqui, ó. E vou pôr um marcador aqui na frente, porque daí eu vou saber que entre esse marcador e esse daqui, temos 30 pontos nessa parte central, tá? E aqui nessa parte de trás, vamos ter também 30 pontos, ok? Deixa eu só fazer aqui o fechamento de carreira e subir o primeiro pontinho. Solto aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, ó, nessas duas alcinhas de cima, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou passar embaixo dessas duas alcinhas aqui, tá? Coloco a laçada na agulha e ajusto muito bem. Laço esse meu fio e trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro ponto, certo? Aqui agora, meus amores, o que que a gente vai fazer? A gente vai ver a quantidade de pontos que a gente vai deixar de abertura aqui nas duas alças, tá? Então, eu tenho 30 pontos aqui, eu vou deixar uma abertura de 10 pontos aqui nessa parte da frente. Então, 30 menos 10, eu tenho 20 pontos. E esses 20 pontos eu tenho que dividir entre o início e o final. Então, eu vou trabalhar 10 pontos baixos no final e 10 pontos baixos no início e deixar os 10 aqui nessa parte central, ok? Então, eu vou fazer essa divisão aqui com os marcadores. Então, pra cá, eu sei que é o número 30, né? Daqui pra cá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º eu marco, porque aqui eu sei que vai ser meu último pontinho, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Vou deixar 10 pontos nessa parte aqui central, né? Ou pode vir de trás pra diante, ó. Então, aqui também a gente deixa 10. Vou até tirar esse marcador aqui, que agora eu já sei que é esse lado aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O 10º eu também marco. E aqui onde não tem marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vai ser essa a abertura aqui da minha alça, tá? Caso você queira maior, é só aumentar aqui, tá? Lembrando que tem que procurar fazer aqui, principalmente essa parte com números pares, pra ficar mais fácil na divisão, tá? Que a gente tem que tirar uma quantidade e no final, a quantidade de pontos que sobra a gente divide por 2 pra distribuir, tanto no início quanto no final, tá? E aqui agora, vamos pra esse lado de cá, fazer a mesma coisa. Aqui desse lado eu sei que é depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco aqui. E aqui também a mesma coisa, tá? Só que aqui eu já fiz o meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o 10º ponto eu marco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? E fechando aqui, ó, vai ficar mais ou menos na mesma distância aqui, tá? Qualquer coisa você pode fechar aqui o zíper e ver se vai dar certinho conforme ele fecha, tá? Deixa eu fechar o meu aqui pra ver. Porque se não der certo, a gente vai ter que movimentar aqui. Mas, ó, o meu deu certinho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aqui centralizadinho, tá? E aqui agora esses marcadores da lateral eu já posso tirar, porque o que vai contar agora são esses daqui, ok? Então, como eu já fiz o meu primeiro ponto, eu sei que desse marcador a esse, eu tenho que fazer pontos baixos. Então, fiz aqui meu primeiro, e eu vou caminhar até chegar ali no meu próximo marcador, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer ali a abertura da alça. Cheguei aqui no meu marcador novamente, eu sei que aqui no meu marcador é o último ponto que eu preciso fazer. Então, aqui eu faço o meu último pontinho, tá? E agora, vamos fazer aqui as correntinhas, tá? As correntinhas vai demandar aqui quanto que vai ter de abertura, tá? Eu recomendo ter pelo menos duas correntinhas a mais do que a quantidade de pontos que a gente deixou sobrando aqui. Então, se eu deixei 10, eu vou fazer 12 correntinhas e vou ver aqui se vai ficar bom, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E vai ser essa quantidade. Ó, eu acho que vai ficar pouca abertura, então, eu vou fazer no total aqui 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Pra ficar uma abertura um pouquinho maior aqui, ok? E aqui onde tá o meu marcador, eu venho, tiro o marcador e faço o meu ponto baixo. Bem aqui. Então, vai ficar assim, tá? E agora, eu continuo aqui caminhando com meus pontos baixos, até chegar ali no meu canto novamente. Até fazer aqui meu último ponto baixo. Cheguei aqui novamente no meu marcador, vou tirar, e eu sei que é o meu último ponto baixo aqui. E como eu já tinha falado pra vocês, vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Venho aqui aonde tá o meu marcador novamente pra fazer o meu ponto baixo. E faço aqui o meu ponto baixo, tá? Procuro deixar as correntinhas aqui bem retinhas. E agora, vou continuar fazendo ponto sobre ponto, tá? Até fazer ali o fechamento. Da nossa carreira aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui no meu primeiro pontinho de novo, vamos fazer o nosso mesmo fechamento. Solta a laçada, agulha de trás pra frente,
laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou entrar embaixo dessa alcinha, coloco a laçada na agulha e ajusto de novo. Laço, trago esse meu fio aqui pra frente e faço um ponto baixo. E agora, vou caminhar aqui com esses pontos, tá? Ponto sobre ponto, até chegar ali na alcinha, pra gente fazer os pontos baixos dentro dela. Cheguei aqui de novo na minha alcinha, e agora eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz de correntinha. Então, no meu caso, eu fiz 14 correntinhas, vou fazer 14 pontos baixos aqui dentro, ó. Entrando dentro aqui da alça, passando por baixo das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, vai acertando aqui, ó, pra ficar certinho. 11, 12, 13 e 14, ó. Dou uma ajeitadinha aqui, tá? Pra ficar certinho no lugar. E aqui já fiz a minha primeira. Deixa eu só ajustar aqui esse último ponto. E agora, eu já vou vir em cima do meu próximo ponto baixo aqui e continuar com os pontos baixos, tá? E do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado da alça, que eu fiz 14 pontos dentro da alça, vocês vão fazer do mesmo jeito desse lado de cá. Também vou fazer 14 pontos aqui dentro e depois continuar com ponto sobre ponto até chegar aqui de novo. Então, pessoal, eu dei toda a volta aqui, fiz a minha segunda alcinha e cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Eu quero deixar essa alça um pouquinho mais grossa, não tão fininha. Então, vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto mesmo. Aí, eu venho, faço o mesmo fechamento, solto a minha laçada, a agulha de trás pra frente, coloco a laçada na agulha, trago aqui pra trás, venho embaixo dessa alcinha, volto a laçada na agulha de novo, puxo aqui o fio do rolo, laço, trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro ponto, tá? E aqui vai ser ponto sobre ponto. Caso você não queira fazer mais uma carreira de ponto baixo, é só fazer uma carreira de acabamento de pontos baixíssimos. Ou você pode pegar aí as duas alcinhas pra ficar bem firminho, tá? Então, agora eu vou dar a volta aqui, fazendo essa próxima carreirinha de ponto baixo, e já vim mostrar pra vocês a carreira de acabamento. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo a minha segunda carreira da alça. Olha como ela fica mais grossinha, eu acho que vai acompanhar melhor aqui o design da nossa bolsa. E agora, vamos fazer a nossa última carreira de ponto baixíssimo. Solto a minha laçada, agulha de trás pra frente, coloco a alcinha aqui na agulha. Vou passar aqui a minha agulha também por baixo, que eu vou pegar as duas alcinhas pra fazer o ponto baixíssimo. Ajusto aqui bem, puxo essa alcinha pra frente, e agora vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta, passando aqui por baixo das duas alcinhas, tá? É ponto sobre ponto mesmo, não vamos ter alteração nenhuma, é só pra dar o acabamento e principalmente a alça ficar mais firme. Ó, pessoal, até fiz aqui o ponto baixíssimo na primeira alça, ó, é só ponto sobre ponto mesmo. Olha como ela vai ficando mais firminha, ela já fica mais no lugar, ó, com a carreira de ponto baixíssimo. E essa aqui não tem, ó, como ela fica, tá vendo? Então, aqui a gente faz essa carreira pra ficar bem certinho, tá? Vou dar toda a volta aqui fazendo carreira de ponto baixíssimo mesmo.
E ali eu já venho mostrar pra vocês o final pra gente arrematar já e finalizar o nosso trabalho. Então, pessoal, já finalizamos aqui a nossa carreira de ponto baixíssimo, tá? Já aproveitei pra pôr a minha etiqueta. E agora só ficou aqui o arremate pra gente fazer, tá? Aqui também, gente, caso vocês queiram que a alça fique mais firme ainda, vocês podem fazer também ponto baixo centrado, tá? Ela não vai ficar tão altinha desse jeito, mas vai ficar um pouquinho mais, né? Aí também ela vai ficar mais estruturada também, ok? Já cortei aqui o meu fio, fiz aqui meu último ponto baixíssimo, solto aqui a minha laçada. Venho aqui, ó, com a agulha de trás pra frente no meu primeiro ponto baixíssimo. Peguei com a agulha um pouquinho menor. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás. Agora eu volto no último, perdão, ponto baixíssimo. Mas primeiro eu venho nessas duas alcinhas pra depois sair no meu último ponto baixíssimo e trago aqui pra trás. Ó. Trouxe aqui pra trás. Agora eu vou esconder aqui essa pontinha por alguns pontos. A gente esconde aqui. E agora, eu corto com a minha agulha, minha tesoura, aqui, ó, deixo uma sobrinha, porque ele sempre diminui um pouquinho. Venho com o isqueiro, dou uma puxadinha aqui, ó. Eu venho com o isqueiro sempre com o lado da chama azul, pra não escurecer esse meu fio. E aperto aqui. Ó. E tá feito o arremate, certo? Olha pra vocês verem. Já fica maravilhosa. Somente desse jeito, né? Só que temos a nossa alça Margot pra posicionar aqui, tá certo? Então, vem aqui, ó. Uma dica bem legal, gente, é fazer o quê? Primeiro, você colocar a argola. Porque aqui dá pra tirar, né? E posicionar de novo. Então, aqui a gente tira, coloca na posição que a gente quer. Vocês podem tanto colocar aqui embaixo ou aqui em cima. Vai do gosto de vocês aí, ó. Então, aqui a gente posiciona primeiro. Aqui desse lado a mesma coisa. Ó, coloquei aqui a argola certinho e agora é só posicionar a alça, ó. Posicionar desse jeito, pra vocês conseguirem ver bem, mas vocês vão colocar ao contrário, né? Porque quando eu erguer aqui essa alça, ela vai ficar do avesso. Só tô colocando aqui pra vocês enxergarem bem, ó. Então, tem que colocar ao contrário, porque senão quando a cliente for usar vai ficar assim. Mas aqui pra aula eu quero mostrar pra vocês desse jeito aqui. E assim finalizamos a nossa bolsa, que ficou bem econômica, gente. Ainda sobrou aí 90 gramas do fio poli de 5 milímetros, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou, se você gostou dessa aplicação de zíper um pouco diferente, né, porque fica invisível aqui, mas fica super funcional, olha pra vocês verem. Tenho certeza que a cliente de vocês vai adorar muito, porque todas nós adoramos uma bolsa com zíper, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que você achou,
qual cor você vai fazer dessa bolsa e de onde você está falando também, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!